Bom, primeiro, boa noite, a todos e todas as pessoas que estão aqui presentes nessa sala, sala virtual, que a gente está hoje, reunidos para a defesa pública, de TCC, então a gente primeiro agradece a todos que estão aqui pela, pelo momento, registro aqui que hoje é dia 16 de junho de 2025, agora são 19 horas e 58 minutos no horário de Cuiabá. Agradeço novamente a presença da nossa banca vereadora, a professora Rosa Carolina, e a professora Sônia Maria. E também, se a gente está aqui hoje, especialmente a minha orientanda, que hoje está disposta a fazer a sua apresentação, a sua defesa, a Ivete Cristina da Silva Machado, então, em nome dela, agradeço novamente a todos que estão aqui. Eu vou fazer uma breve apresentação de cada uma das professoras convidadas, A professora Rosa Carolina Silva de Gouveia, ela é doutoranda em linguagem, pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem, da Universidade Federal de Mato Grosso. Ela possui o título de mestre em letras, pelo PPG Letras, da Unemat, Campus Sinop. A formação acadêmica dela, ela é graduada em Pedagogia, pela Unemat, e também em Letras Libras pela Uniaselv. Além disso, ela possui especialização em Docência no Ensino Superior, pela FINAM em 2011, especialização em Tradução e Interpretação de Língua Brasileira de Sinais, pela Unip, bem como a especialização em Psicopedagogia, que se encontra em andamento. Também cursa o curso tecnólogo em Comunicação Assistiva na Unitese. Então, desde 2014, ela é servidora pública federal, exerce o cargo de tradutora, intérprete da língua de sinais, na Universidade Federal de Mato Grosso, no campus de Sinop. Ocupa a carreira de técnica administrativa em educação, e além disso também atua como professora interna na Universidade do Estado de Mato Grosso. Então, essa é um pouco da professora Rosa Carolina. A professora convidada Sônia Maria Zanesi Pérez é doutoranda em educação, pela PUC Goiás, na linha de pesquisa Estado, Políticas e Instituições Educacionais, é mestra em História pela mesma universidade, possui especialização em Organização do Trabalho Pedagógico e Gestão Escolar e tutoria em Educação à Distância e Docência no Ensino Superior. Possui graduação em Pedagogia e História. É autora do livro Gestão Democrática Escolar, Fundamentos, Princípios e Experiências, e uma das organizadoras dos livros Saberes Históricos e Práticas Culturais. Outro livro também é Educação, Desafios e Perspectivas. Outro é o Educação entre Saberes e Práticas Pedagógicas e os Jogos e Brincadeiras na Educação Infantil, Saberes para a Vida. O título do trabalho da Ivete Cristina está intitulado Muralismo, a Arte Presente na Escola, então, na escola em Mato Grosso. Agora eu dou a palavra para a Ivete Cristina, para ela poder fazer a sua apresentação da monografia, e tem até de 10 a 15 minutos para apresentar o trabalho. Fico muito feliz e honrado novamente de estar aqui junto com todos, neste momento, e fique à vontade, Ivete, para apresentar a sua pesquisa, o que você desenvolveu, para a nossa banca e para as pessoas aqui presentes conhecer um pouco do trabalho que você realizou durante essa caminhada. Sinta bem-vinda, saque a palavra, Ivete, e boa apresentação. Obrigada. Eu agradeço muito por fazer parte da minha banca, Dr. Gleison, a doutora Sônia e a doutora Rosa. Então, o meu tema é esse, o muralismo, a arte presente na escola em Mato Grosso. Eu já vou lá aqui para o terceiro slide, a justificativa. Por que estudar muralismo na escola? A justificativa é que esse tema ele é uma arte acessível, coletiva e crítica, fortalece a identidade cultural, regional, contribui para um ambiente escolar mais expressivo. Então, o aluno ele vai ter a liberdade de criar sua arte mural e para a escola não ficar não só embelezamento da escola, para o aluno se sentir bem, para ele se sentir valorizado, que ele teve a capacidade de criar essa arte, mostrando os aspectos sociais, a cultura
e regional do ambiente que ele vive, e ele demonstrando isso dentro do ambiente escolar. Aí, o muralismo, enquanto expressão artística, ele oferece ricas possibilidades de integração no ambiente escolar, promovendo diálogo entre a arte, cultura e educação. No contexto do estado de Mato Grosso, com essa diversidade cultural e histórica, assim, a justificativa para a inserção do muralismo nas escolas parte do princípio que a arte mural promove uma linguagem acessível, como está escrito aí, né? E democrática, capaz de engajar a comunidade escolar e resgatar aspectos de identidade local. E o objetivo geral. O objetivo geral, só um momento que eu fiz uns relatórios aqui, para mim não perder. É integrar o muralismo como ferramenta pedagógica nas escolas de Mato Grosso. É promover a integração do muralismo no ambiente escolar de Mato Grosso como uma ferramenta pedagógica para estimular a criatividade. Antigamente, os professores davam o desenho já impresso para a gente pintar, né? E dessa maneira não promove a criatividade, tem que deixar o aluno criar a sua arte, ele se expressar, ele refletir sobre o que ele quer criar. Sobre um senso crítico e valorização da diversidade cultural e histórica do Estado, fortalecendo o protagonismo estudantil de cada aluno e o vínculo com a comunidade escolar e com a comunidade em que ele vive, né? E o objetivo específico é promover a criação de murais escolares que expressem a diversidade cultural, histórica e ambiental de Mato Grosso, incentivando os alunos a pesquisar, representarem artisticamente elementos do patrimônio regional. A história, a biodiversidade da região, por meio de murais, promovendo o resgate e a valorização das tradições locais e regionais. Valorizar a identidade cultural local, bem como da escola, como dos alunos participantes. A origem do muralismo. A maioria pensa que o muralismo iniciou no movimento artístico no México. Sim, na internet, nas pesquisas, está dizendo que iniciou. Mas lá foi um impacto que os artistas, com a revolução que eles organizaram, deu ao muralismo para ser reconhecido em outros estados e esse impacto ser amplo, né? Eles a praticarem mais esse tipo de arte para representar os aspectos sociais e políticos que está acontecendo no momento em que estão produzindo essa arte. Porque essa arte já vem desde a pré-histórica, nas pinturas rupestres que eram feitas nas cavernas, né? Na antiguidade, na pré-histórica, até surgir a escrita que surgiu a história propriamente dita. Aí o muralismo passou pelo Renascimento, passou por várias transformações, vários períodos, e no Renascimento, como a maioria sabe, o muralismo mais conhecido foi a Capela de Sistina, de Michelangelo. A consolidação no México pós-revolução, essa revolução, esses 3 artistas foram escolhidos, o Rivera, o Orozco e o Siqueiros. Eles foram escolhidos porque eles eram os que mais demonstravam em suas artes os impactos sociais e políticos da época. Quer dizer que não foram só esses 3 artistas, tiveram outros, mas eles foram os 3 escolhidos por essa razão.
e os locais onde eles criaram as obras, né? Na época, demonstrando a desigualdade social, os direitos trabalhistas, resgatando a autonomia do México após a Revolução. Chegada ao Brasil, influência modernista por Portinari, de Cavalcante, com essas obras muralistas. Depois, quer dizer, depois dessa organização, que esses 3 artistas muralistas escolhidos, e logo após eles foram conhecidos como Los Três Grandes artistas dessa técnica muralista. Aí o muralismo se expandiu para vários países, aí chegando ao Brasil com essa influência modernista de Portinari e de Cavalcante. O novo muralismo urbano e contemporâneo. Esse novo muralismo urbano e contemporâneo, depois que chegou ao Brasil, os novos artistas, eles foram transformando essa técnica muralista, utilizando outros materiais do que era na época, demonstrando outros aspectos sociais, né? No tempo, nesse período da contemporaneidade. Um momento. Só um momento que travou um pouquinho. Parou só para mim? Não, travou. Travou, só um momento. Conseguiu? Dá para... Tá... Poxa, é esse que está transmitindo. Uhum. Aí, agora está passando agora, está no 5. Sim, só um momento que eu vou puxar mais um pouco, porque a internet minha está travando, que aí já fica certinho as paginações para mim clicar em cima. Você não quer clicar na apresentação de usados? A produção muralista regional. Já está certo, né? Essa página. Eu expliquei anterior? Não. Ah, tá. A origem na pré-histórica, né? Que o muralismo realmente surgiu na pré-histórica, nas pinturas rupestres, foi se transformando, aí passou pelo movimento, para depois se expandir, ser mais reconhecida essa técnica de arte muralista. Aí, aqui, a produção muralista regional. Os artistas mais destacados é o Rafael Jonier, que ele nasceu em Cáceres, ele fez essa obra Pescador dos Sonhos durante... ele veio no... Como que é o nome dos jogos de futebol? Ele foi convidado durante os jogos que teve aqui em Cuiabá e ele realizou essa obra, que foi das primeiras obras que ele fez, Pescador dos Sonhos. E aqui o Adriano Figueiredo, que fez série Sotaque do Mato, que está lá no meu trabalho, que é uma das obras que eu achei importante destacar. Maurício Mota, que também é um dos artistas muralistas daqui de Mato Grosso, que até tem um vídeo, um link que eu coloquei, que ele explica a diferença de muralismo e grafite, que o muralismo, ele fala que o muralismo é quando ele é autorizado, ele é formal,
e o grafite quando não é autorizado. Muralismo como estratégia de ensino. Porque o muralismo ele é bom ele ser inserido essa técnica, não só na disciplina de arte, ele interrelaciona a arte, né? Interrelaciona com outras disciplinas. E por que o muralismo ele é importante? Os benefícios pedagógicos estimula a criatividade, senso crítico, como eu já expliquei, o trabalho em grupo e protagonismo estudantil, valoriza a cultura local e possui base legal. Além da base legal da Constituição de 1988, que em seu artigo 205 estabelece que a educação tem como objetivo o pleno desenvolvimento da pessoa, e tem essas outras bases legais que falam sobre a arte, porque a arte, antigamente, ela não era obrigatória no currículo escolar. Ela era inserida nos estudos dos meios culturais, e assim surgiu a arte como uma disciplina obrigatória no currículo escolar. E essa resolução normativa, que é com base nessas outras base legal, LBD, BNCC, PEMT, que ela no... Só um momentinho que eu marquei aqui, que eu quero falar sobre o artigo dela. Um momento. Aqui. Só um momento. Ela fortalece que a arte deve ser inserida no ambiente escolar. Além disso, da Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, no artigo 29, ela destaca a importância da arte como linguagem na educação infantil e básica, promovendo a criatividade, a expressão dos alunos. E em relação às aplicações práticas do muralismo escolar. Durante esse percurso, desse curso de artes visuais que nós realizamos, nós também fizemos algumas oficinas que foram realizadas na Faculdade Investe, na Escola Pascoal Moreira Cabral, na instituição Edificando o Futuro, e eu destaquei da Cidade de Nobres uma obra Etnia Bacairi, pelo Adriano Figueiredo, que eu achei muito importante, que ele escolheu desenhos feitos pelos alunos das escolas públicas para poder colocar em prática e criar essa obra, esse mural, num viaduto, que é um dos maiores murais que ele criou na vida dele. Só um momento. Aqui está algumas obras de oficinas que fizemos nas escolas, entre outras que eu não destaquei nesse trabalho. Essa primeira aqui foi Somos Todos, Pascoal Moreira Cabral. Estudar é ganhar asas para o mundo. Essa obra que eu quis praticar, colocar, criar ela com os alunos, alguns alunos participaram, no final somente um que escreveu essas frases, eu tirei essa foto para registrar, e achei importante, com essas palavras de incentivo, alegria, educação, otimismo,
comportamento, sucesso, solidariedade. O objetivo dessa obra, dessas asas de anjo, essa abordagem, esse mural, esse tipo de obra criado, é um dos projetos que eu fiz para levar o aluno a refletir o porquê o aluno precisa estudar, o porquê ele precisa batalhar para conseguir os objetivos dele. E essa obra Asa de Anjo significa que para ele ir além do simples conhecimento que ele adquire ao nascer, né? E aí após ao estudar, ele significa o voo, voar para o mundo, conhecer outras culturas, outros povos, conhecer a história da humanidade através da arte. Através de uma arte muralista, os alunos eles passam a ter mais interesse, eles interagem. É muito lindo ver a alegria deles no momento que está colocando em prática essa arte mural nas escolas. Como se vê aqui nessa da asa, com as cores que eles escolheram, cores representando a arara, que é uma ave, uma espécie de ave aqui de Mato Grosso. E dá para perceber no gesto, mesmo que não apareça a fisionomia, a alegria, a interação, que eles em conjunto escolheram as cores para praticar essa obra. E tem aqui as crianças também, a interação das crianças, a reflexão de como criar essa arte, a natureza, que foi na Escola Edificando o Futuro, um projeto que eu e uma amiga, Ariane, resolvemos fazer lá. E foi muito gratificante. Aqui a finalidade da obra, né, que os alunos da faculdade Investe, que o Elton me convidou para realizar lá, ele é coordenador lá, ele é colega do curso de artes visuais, foi muito gratificante para a gente realizar, nós realizamos em grupo, e essa daqui é a obra Etnia, que é do Adriano Figueiredo, que é uma obra, como eu expliquei, que eu achei muito interessante destacar, a maior arte muralista realizada em 2024, eu entrei pessoalmente em contato com ele, que é em homenagem à etnia Bacairi, em respeito aos povos originários de Nobres, Mato Grosso, das que ele teve mais prazer em realizar, um dos desenhos vencedores inspirado entre os demais dos alunos que participaram, mostrando na pintura artesanato indígena, junção do cocar com a oca, com o grafismo bacairi, os peixes simbolizando a obra. As considerações finais, o muralismo, o que ele é, como eu já expliquei, como ele é importante, ele não é importante só no ambiente escolar. De início, o objetivo geral, para mim, é no ambiente escolar. É claro, porque nem todas as escolas, elas já adquiriram essa técnica, mas tem algumas que já. Aí, alguns vão pensar assim, mas e depois, quando não tiver espaço nas escolas, aí é outro momento. Aí é o momento de colocar os alunos a praticar essa técnica de arte em outros lugares. O muralismo é uma arte muito valorosa, assim. Nossa, eu achei impressionante essa arte, eu não conhecia. Eu só pintava desenhos em papéis e pintura em tela, mas eu tive o prazer também de estar cursando esse curso de artes visuais, e uma amiga que eu agradeço muito, Juliane, me chamou pela primeira vez para fazer
uma pintura na parede de uma das escolas que ela dava aula. E a partir desse momento eu me apaixonei por esse tema, muralismo nas escolas. É uma arte educativa e acessível, ferramenta de transformação social, expressão da identidade mato-grossense, potencial pedagógico nas escolas. Essa parte, como eu já expliquei antes, ela é uma arte transformadora que o aluno, se ele não se interessa pela história, o muralismo, ele interrelaciona com todas as outras disciplinas. Ele está em todos os momentos de nossa vida, a arte, não só o muralismo. Se a gente sair na rua logo de manhã para ir trabalhar, onde a gente passa, a partir do momento que a gente começa a conhecer o que é a arte, a gente começa a enxergar ela em todos os momentos, em todos os lugares da nossa vida. E aqui algumas referências, não todas, né, que eu coloquei no meu trabalho. E antes de agradecer, eu preciso também falar, que eu esqueci, mas ainda há tempo, da nossa educadora brasileira, Ana Mãe Barbosa, que é muito importante nesse tema da arte. Ela teve como professor e mentor fundamental em sua formação como arte educadora o Paulo Freire. E ela apresenta uma proposta da teoria triangular, que é o entendimento da arte em sala de aula, como um objetivo de entendimento da arte, como um objetivo a ser trabalhado pelos arte-educadores, não seja posto como uma disciplina complementar, mas que se faça como uma ferramenta de aprendizagem de todas as disciplinas. A partir desse conceito, a escola pode recorrer à música ou à pintura para aprender, por exemplo, a literatura. E é isso aí. E a gente não deve pensar que a arte é só um desenho, uma pintura, uma música, literatura. A arte ela é muito mais ampla do que nós pensamos. A arte ela é a história dos nossos antepassados. Ela está desde a pré-história, passando pela história quando surgiu a escrita, a história propriamente dita, até os momentos atuais. E nós temos que deixar registrado os acontecimentos dos momentos atuais, seja sociais, políticos, a flora, a riqueza da nossa região, a cultura, da minha, né, numa noção de todas, minha geração X, geração Y, as outras gerações, a gente deixar registrado como nós vivemos, como é a nossa história no momento em que estamos aqui. E eu apresentando essa arte que eu me apaixonei durante o curso de artes visuais, que é o muralismo, graças a uma colega que me chamou para fazer pela primeira vez uma pintura na escola, na parede de uma escola, junto com os alunos, onde ela ministrava aula como professora. E eu agradeço a todos os colegas, a Deus em primeiro lugar, aos professores que foram muito importantes nessa etapa da minha vida, ao meu grupo que fez parte desde o início desse curso, Ariane, Elton, Lucinéia, Juliane. Aprendi mais uma arte, xilogravura, com minha amiga Guadalupe. E, enfim, estou terminando
a minha apresentação de TCC, com nervosismo, mas muito orgulho de ter feito parte desse grupo maravilhoso. Obrigada. Obrigado, Ivete, né, pela brilhante apresentação, pelas considerações, por aquilo que você se apaixonou, né? Isso está explícito nas suas atitudes, para além das teorias que você leu, está presente nas atitudes que você desenvolveu durante esse percurso. Dando continuidade, eu vou abrir a palavra para a professora Sônia fazer suas considerações em relação ao trabalho da Ivete. Tá? Fique à vontade, professora Sônia, para tecer os comentários em relação ao trabalho da Ivete, a pesquisa que ela realizou. Boa noite, professor Gleison, professora Carolina e aos demais convidados que estão aqui presentes. E a Ivete, parabéns, Ivete. Que linda apresentação. Foi muito bom ouvir você. Quando eu peguei o seu trabalho e comecei a fazer a leitura, é um trabalho muito bom de ler. É aquele trabalho que quando você começa a fazer aquela leitura, você já está querendo ver qual que é o próximo tópico, né? Isso é muito bom, porque quando você pega esse trabalho, você percebe o tanto que o aluno, né, estudou muito, fez muitas pesquisas para poder estar fazendo aquele texto bonito, bem feito, bem escrito. Nossa, eu gostei muito. O seu texto é daqueles que a gente vai lendo, falando, nossa, o que ela vai colocar agora? Aí lá no início da leitura também eu já imaginei, antes de eu passar para baixo, das outras páginas, eu imaginei, nossa, lá vai ter vários e vários desenhos lindíssimos. E não foi à toa. Quando eu acabei de fazer a leitura de uma página para outra, muito bom, o Ivete, seu trabalho, parabéns. Obrigada. Eu fiquei um pouco nervosa porque minha internet está ruim, eu já tentei trocar da Vivo para Claro aqui nesse lugar aqui, diz que é muito ruim a internet. Olha, vou ser sincera, eu não percebi nenhum nervosismo da sua parte, não. Você ficou muito tranquila, muito calma. Mas no início, sim. Apresentou muito bem. Seu texto, Ivete, também é um texto muito fácil de entender, né? Se for para pegar o seu texto ou para algum colega lá na sua escola ou alguma outra pessoa também, a pessoa vai ter fácil entendimento, que eu percebi. É um texto muito gostoso de você estar fazendo a leitura. Bem simples e com bom entendimento. Também gostei muito. A gente percebeu também muito capricho quando você... da sua escrita, né? Isso a gente vê quando a gente faz a leitura desses textos, a gente percebe muito claro nesses textos o quanto o aluno se dedicou, né? Um trabalho muito bem feito, muito bem escrito e uma dedicação muito sincera que a gente viu da sua parte. Eu fiz uns relatórios, mas nem resolvi não apresentar, é muita coisa, que fala do meu pai quando ele tocava viola na claridade do luar. Eu já fui criada assim no meio artístico, que quando criança tinha lua cheia, o meu pai tocava música de viola, o Menino da Porteira. A minha mãe fazia renda macramê, minha avó também, costureira, minha tia pintura em guardanapo, e meu tio Wender Carlos, como ele não é muralista, eu não destaquei ele no meu trabalho, mas ele é artista de artes visuais e professor aqui em Cuiabá. Nossa, que legal! Excelente, Ivete, seu trabalho, muito bom mesmo. Igual a professora Carolina, ela falou que ela é intérprete, né? E o intérprete, a gente percebe como que as mãos falam por ele, né? Nossa, é muito gostoso também. Eu já fiz um curso de Libras, mas foi lá do início, a gente vê o quanto que é difícil, né? Mas é um trabalho maravilhoso. Até imagino quando ela faz esse trabalho lá com os alunos, as mãos falam por si. E foi o que a gente percebeu, Ivete, no seu trabalho, né? O seu trabalho, a gente viu você nesse trabalho. Não é fácil não, né, Carolina? A gente fez uma apresentação de início, bem básico mesmo, de apresentação lá na escola. O quanto é difícil, não é fácil, a gente tem que se dedicar muito. E foi o que a gente viu. Eu vi a Ivete dentro desse trabalho. Ai, né? Obrigada. Eu queria muito conhecer quem que é a Ivete lá na hora. A gente viu muito essa dedicação, porque a gente percebe que cada artista, Ivete, fala através do seu trabalho, né? Através da sua obra, né?
e no caso, e cada desenho tem um momento, tem um contexto, né? É igual a gente sempre costuma falar, e você também citou esse exemplo. A gente, nas aulas de artes, a gente coloca os alunos para fazer, vamos pintar esse muro, pinta lá qualquer coisa. E não é assim. Qual que é o contexto, qual que é o objetivo desse trabalho que eu vou fazer nesse muro? Né? Qual que é o objetivo? O que esse desenho vai trazer? Qual que é a história? Qual que é o contexto que está por trás desse trabalho que eu vou fazer? Né? Tem tudo isso, e muitas vezes a gente não percebe esse olhar nas escolas, né, pelos professores de artes. Todo trabalho não é só na disciplina de artes, mas também, por exemplo, numa disciplina de física, fez lá um contexto da aula, vamos mostrar esse trabalho no mural, né, ou no muro da escola. O que a minha aula de hoje eu posso fazer desse desenho na minha aula de história, né? Qual que é o contexto? O que a minha aula vai falar? O que esse desenho meu vai falar, né? Isso é muito importante. A gente tem que, trazer esse trabalho não só para a sua escola, mas também para os outros. Eu não sou professora ainda, mas antes de fazer o curso de artes visuais, eu já gostava de fazer projetos e sempre era aprovado pelas prefeituras para dar curso no CRAS, em algumas escolas, aí eu acabava indo, mas eu não gostava nada de imprimir desenho, eu falava que eles tinham que criar da mente deles, né? Porque senão, essa impressões desses desenhos fica muito mecânico, né? Eu imprimo, vai lá, pinta, imprimo, vai lá, pinta, igual o trabalho, só para finalizar, o trabalho do nosso colega, até que a professora Carolina também estava, né, do outro rapaz, a gente vê muito assim, aquela coisa mecânica. Romero Brito, vai lá, o professor imprime, puf, entrega para o aluno aquele desenho colorido. Mas qual que é o contexto, né? O que tem por detrás? Qual que é o conceito desse trabalho? Quem que é esse artista? Né? Qual que é o conceito desse artista? Ele é do Brasil? Qual que é a região que é esse artista? E muitas das vezes a gente não vê isso, né? É aquela coisa mecânica, imprime os desenhos, entrega para o aluno. O Romero acho que é o carro-chefe, né, dos desenhos dos professores de artes. Mas a gente não vê nenhum contexto, né, em cima desse trabalho. Por exemplo, aquele desenho que você fez, que você trabalhou, acho que é lá no Moreira Cabral, se eu não me engano, né? É a Escola Pascoal Moreira Cabral. Isso, na Escola Pascoal. Nossa, eu deixei eles criarem as frases. Lindíssimo aquele trabalho, muito bom mesmo. Aí, Ivete, esses são os meus apontamentos para o seu trabalho. É um texto maravilhoso de ler, somente, mas é coisa pouca, assim, pouquíssimo. Eu tô vendo que o Elton tá aqui também. Eu acabei de falar do trabalho dele, que foi um trabalho bem... acabei de ver ele aqui agora. Foi um trabalho bem gostoso a gente participar, um excelente trabalho. A gente fica tão feliz quando a gente pega esses trabalhos maravilhosos para a gente ler. Aí você lê, você vê o aluno naquele trabalho, aí você fica imaginando quem será esse aluno para a gente ver na hora da apresentação. A gente vê esse esforço maravilhoso que vocês têm na hora de fazer. Mas aí, Ivete, é coisa poucas correções, no caso que eu observei, é coisa de português mesmo, caso queira fazer, né, alguma publicação, mandar para a pessoa, né, mandar para alguém fazer uma correção de português, mas esses apontamentos, mas é coisa de praxe mesmo, que a gente tem que fazer quando a gente vai fazer alguma publicação, né. Mais do mais, Ivete, parabéns, excelente trabalho, texto tão gostoso de ler, maravilhoso. Obrigada. Foco aí no seu objetivo. Parabéns pelo seu trabalho, excelente, tá? Obrigada, professora Sônia. Obrigado, professora Sônia, pelas considerações. Professora Rosa Carolina, fique à vontade para tecer as suas considerações em relação ao trabalho da Ivete. Certo. Boa noite a todos, né? Quero agradecer, primeiramente, né, a Ivete, professor Gleison, pelo convite, a companhia da professora Sônia aqui também. A gente pode até trocar figurinha já, né? Que Elton está aqui, o Gleison dá umas 3, 4 bancas comigo, a gente já pode até conversar, assim, trocar umas ideias. Legal. Eu gostei muito de ler o trabalho da Ivete, né? Como a professora Sônia falou, sempre tem algumas correçõezinhas, né? Questão de normas da BNT, de ortografia, gramática, essas coisas é normal, Ivete. Ainda mais um trabalho tão bonito, enriquecedor, igual o seu,
que merece uma publicação, uma continuação, certo? Sim. E aí eu gostei muito, agora você trouxe algumas coisas que eu fiquei bem feliz, né? Eu já tinha visto lá que você usou, gostei de entender mais sobre a questão do muralismo e grafite, né? Qual que é a diferença. Gostei que você trouxe o Maurício Mota, eu conheço o Maurício Mota, né? Ele já pintou vários muros assim na UFMT de Cuiabá, e aí já veio até aqui em Sinop também participar de uma ação de pintura. Aqui em Sinop a gente tem o viaduto foi pintado com essa técnica do muralismo, né? Então é muito interessante. Eu sou uma pessoa que nem a professora Sônia falou, eu trabalho com língua de sinais, então eu acabo sendo um pouco visual, então eu adoro olhar as imagens, né? Então é legal quando você traz as imagens para a sua apresentação e tudo. É um tema muito relevante, né? Esse tipo é um tema relevante e atual, né, para o campo da arte e educação, né? Por exemplo, né, você dá ênfase ao muralismo como uma estratégia pedagógica nas escolas, né, de Mato Grosso. Isso é muito interessante, porque quando você entra numa escola, que você vê assim as paredes em branco, é tão triste, né? Eu sou muito Sim. uma parede toda colorida, assim, eu gosto dessas escolas que me encanta assim pelas imagens, né? Então, sou muito mais uma escola que a gente entra ali e a escola já fala por si só, né? Então, essa questão da arte, do muralismo, é muito importante nessa questão também. Então, você demonstrou muito envolvimento com o tema, dá para ver que você ficou apaixonada pelo seu tema, né? Você traz experiências práticas, né, de oficina, né, intervenções artísticas, o que enriqueceu bastante a abordagem, né? Então, o seu texto ele está bem estruturado, é gostoso de ler, né? Com capítulos que dialogam entre si. Aí essa questão da escrita, que nem a professora Sônia também apontou, e também trago que em alguns momentos você traz um pouco de informalidade, né, em excesso no texto, aí, um pouco de repetição, só evitar um pouco isso, porque já é um texto tem que ser um texto mais acadêmico, né? Mas nada disso tira o brilhantismo do seu trabalho, tá? Tá, obrigada. E também vi que você trouxe ali, né, a fundamentação teórica, né, embora presente, assim, poderia ser um pouco mais assim explorada, né? Eu vi que você trouxe ali alguns autores que dialogam, né, com a área da arte contemporânea e da educação estética. Achei muito legal, também gostei. Essas questões de normas da BNT, né, como algumas citações e tal, isso aí você consegue estar revisando, né? Sim. O mérito científico ele está mais voltado assim está voltado para a aplicabilidade pedagógica, né? Então eu gostei muito dessa questão de você utilizar do muralismo para estar aplicando a questão pedagógica, né? Traz contribuições inéditas para o campo, traz artistas do Mato Grosso, gostei muito disso. E você também, né? Sendo uma artista de uma família de artesãos. Obrigada, prof. Isso. Aí, dá mais assim, tipo, dá mais assim, como é que fala assim, que eu posso dizer, corpo assim, ao seu trabalho, né? Eu achei muito bonito isso, gostei de ficar sabendo agora na sua apresentação, né? Sua apresentação foi bom, que foi muito clara, objetiva, né? Você mostrou que conhece o seu tema, que está envolvida, né? E toda essa questão da sua familiaridade com o meio artístico, né? Então foi muito bom. Eu gostei de você falar dessa sua descoberta, né? Assim como na apresentação do Elton, né? Ele também se descobriu, ou seja, ele se descobriu um artista, durante o curso, Sim. né? E você, sendo uma artista, já uma artesã, descobriu uma nova técnica, isso que é legal, tá vendo a importância da arte
né, para a gente. Através da arte a gente descobre que a gente nem imaginaria que a gente tem a capacidade de fazer, né, de produzir alguma coisa. Isso, e aí eu gostei muito dos recursos visuais que você utilizou, né, durante a sua exposição, colaboraram bastante para a compreensão da proposta. Então, acho que as minhas contribuições foram mais essas, tá? Parabéns, e aí, Obrigada. continue seus estudos, sucesso. Obrigada, professora. Ivete, obrigado, professora Carolina. Ivete, quer trazer mais algum comentário? Não. Bom, então, como de praxe, eu vou pedir para a professora Rosa Carolina e a professora Sônia para entrar aqui no aplicativo do WhatsApp aqui. Aí é rapidinho, aí a gente só pedir para vocês fecharem o microfone e a câmera, e daqui a pouco a gente retorna, viu, Ivete? Aí você pode ficar Obrigada. à vontade aí e respirar mais tranquilo. Sheila, minha amiga, parabéns. Obrigada. Você me deu apoio. Eu nem sabia mexer apresentar slide, né? Eu te mandei uma mensagenzinha do WhatsApp, você dá uma olhadinha. Você vai conseguir, vai dar tudo certo. A Lucinéia tá aí, né? Dá pra ver ela. Lucinéia, tudo bem? Guadalupe não tá. Guadalupe. Tô aqui nervosa junto aqui. Minha internet aqui é uma porcaria, gente. Não adianta, eu já troquei, não melhora. Mas não fica assim, não, Cristina. O importante é você estar aí, você fechar a sua nota, a sua apresentação. Isso que é importante, entendeu? Cristina, a Juliana apareceu por aí? Eu não vi ela. Cristina? Oi? A Júlia não apareceu por aí, eu não vi ela. Eu mandei o convite para ela, mas acho que ela deve estar em sala de aula. Eu, porque hoje não dou aula, eu fico aqui na coordenação, por isso que eu entrei até atrasado. Quando eu lembrei, eu falei, meu Deus, acho que tinha passado uns 10 minutos já. Depois eu quero assistir da Cláudia. Cláudia, que dia que é o seu apresentação? Já apresentei, amiga. Mas o vídeo, a gravação. Ah, sim. Hoje eu estava assistindo para ver o que eu tenho que fazer, sabe? Ali umas coisas. Eu aprendo com vocês. Calma, amiga, é assim mesmo. Esse momento. Ai, ai. Mas você foi muito bem, vai ser ótima. Sua nota vai ser maravilhosa. Eu falei, professor,
Eu tendo a média para passar, tá ótimo. Imagina, muito mais que a média. Isso é muito importante, sabe, Cristina? Eu sempre falo para todos os alunos que eu trabalho, né? Gente, o importante é a média, para vocês entenderem o processo, saber o objetivo da avaliação e partir para frente, né? Claro que a gente, às vezes, gostaria de tirar uma nota 9, 10, etc. Mas se não pode tirar sua média, já está bom demais. Só que nem sempre a gente, né? Todos querem, mas nem sempre. O importante é passar. E até porque já está todo mundo muito cansado, né, Cristina? Já viu? Quase que eu esqueci, queria falar da Ana Mãe Barbosa, quase que eu esqueci, porque na apresentação da Ariane, a Maísa destacou que deveria mencionar sobre ela. Sobre quem? Oi? Mencionar sobre quem? Ana Mãe Barbosa. Ah, sim. Mas você colocou ela no seu trabalho? Coloquei. Ah, então tá. Então você tem que mencionar. Agora, se você não tivesse colocado, tudo bem. Foi igual eu não usei ela no meu trabalho, então eu não menciono. Então, a gente só cita quem a gente escreve, né? Quem a gente... Eu citei Paulo Freire e Ana Mãe Barbosa. Vamos lá, só um segundinho. Ivete, você é do Polo Cuiabá, né? Sim. Então, eu estou aqui, gente, minha câmera que está demorando para ligar. Não, tranquilo. Bom, né, frente àquilo que a gente conversou, né, tanto eu, professora Rosa Carolina e professora Sônia, agora vamos fazer a leitura da ata, viu, Ivete, sobre em relação à sua defesa de hoje, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Ata de defesa pública, né, de trabalho de conclusão de curso. Aos 16 dias do mês de junho de 2025, né, às 19 horas e 50 minutos, né, pela plataforma Google Meet, foi realizada a defesa pública, né, do trabalho de conclusão do curso de licenciatura em Artes Visuais do Polo de Cuiabá, né, da acadêmica Ivete Cristina da Silva Machado, né, com a pesquisa monográfica intitulada Muralismo, a arte presente na escola em Mato Grosso. A banca examinadora, ela foi constituída pelos seguintes membros, né, eu, professor, né, Dr. Gleison Peralta Pérez, presidente orientador, professora convidada interna, professora Rosa Carolina, e professora externa, Sônia Maria. Após a apresentação do trabalho de curso, a banca reuniu-se, conforme consta no artigo 33 da Resolução 030/2012 do CONEP. Diante das discussões, dos apontamentos, a gente obteve o consenso de aprovação da Ivete com a nota 9,5. Então, eu, presidente da banca, após proceder à leitura ata, dou-se por encerrada essa sessão, às 20 horas e 50 minutos, no horário de Cuiabá, na qual é lavrada essa presente ata, por mim e pelos demais presentes. Então, parabéns, Ivete. Obrigada. Pela aprovação, pela nota, pelos conceitos, Obrigado, professora Rosa Carolina. Eu aprendi muito com vocês. Aí tem como vão me enviar o que é para retificar no trabalho? Então, aí fica agora aberto, aí as considerações, professora Rosa Carolina, professora Sônia também, fiquem à vontade, com essas considerações para a gente poder encerrar. Sim, obrigada aos senhores professores, doutores. Espera só um pouquinho, Cláudia, seu áudio está aberto. Deixa eu ver aqui. Obrigado, Cláudia. Pronto. Obrigada por me dar a oportunidade de tê-los, fazer parte da minha banca e mostrar o que eu preciso melhorar, E eu aprendi muito nessa apresentação. Agradeço primeiramente a Deus, depois a vocês e todos os colegas que estão terminando esse curso de artes visuais comigo. Só isso. Bom, então... Professora Rosa Carolina, fica à vontade, professora Sônia, queria fazer mais alguma consideração? Parabéns, Ivete. Isso aí, você
conseguiu, né, chegar até aqui, agora continuar os estudos, prosseguir, assim, para uma pós, né? Nunca parar de estudar, é sempre bom, tá bom? Parabéns, Sim, sucesso para você, e agora pode descansar, aliviado, né? Parabéns, Ivete, mais uma vez, pelo excelente trabalho que você fez. Agora, igual a professora falou, descansa um pouco, depois você senta com o seu orientador e faz Sim. aqueles ajustes no trabalho que merece uma publicação esse seu trabalho, tá excelente. Parabéns, tá? Obrigada, professora Sônia. Então, né, fico, né, agradecido. Que eu tenho a dizer sobre a Ivete, que é uma pessoa dedicada, né? Tive com ela, foi um prazer, tá, Ivete, estar contigo durante essa caminhada, apesar que não encerra agora, a gente tem ainda que fazer as correções vai entregar. Mas eu fico agradecido pela oportunidade, né, de poder estar caminhando um pouco, né, contribuindo um pouco com a sua formação, né? Tive a oportunidade lá atrás de ter uma disciplina, né, no curso da sua turma, na verdade, né, uma grande maioria que está concluindo agora, e aí, agora recente, né, com a oportunidade de ajudar vocês, né, na construção dessa pesquisa, né, tanto a sua, o Léo, que está por aqui, a Lucinéia também, que já está fazendo os ajustes finais ali, né, fico muito agradecido de poder ter contribuído um pouquinho, né, com essa grande artista que você é, né, para além da escrita, né, você é uma excelente artista, né, contribui muito na comunidade onde você está, né, participa das ações, então isso é o que é proposto, né? Você faz a diferença da comunidade. Então, é isso aí. Fico agradecido, né? Agradeço também a professora Rosa Carolina, a professora Sônia pela disposição, né, de fazer a leitura, né? E é isso aí. Então, a gente encerra, né, no dia 16 de junho de 2024, às 20h54, no horário de Cuiabá, né, essa defesa pública, né, de TCC da aluna Ivete Cristina da Silva Machado. E agradecido pela oportunidade e sigamos aí para finalmente. Obrigado. Obrigada. E agora para a gravação.